neste momento já é difícil acreditar que o coronavírus se erradique, não é exatamente por si próprio, mas é em condições naturais. Porque o que acontece? Se um vírus não for muito infeccioso e não tiver, portanto, uma grande capacidade de passar de pessoa em pessoa, pode acontecer que em circunstâncias naturais, sem haver uma grande intervenção humana ou com uma intervenção humana mais ou menos ligeira ou muito focalizada, que perca oportunidades de propagação. Isto é, ou porque numa determinada área geográfica ficou tudo muito circunscrito, não é? As pessoas não viajaram muito e, portanto, não foram infectar outras pessoas, não começaram outros focos, ou porque houve uma intervenção muito atempada, ou simplesmente porque o vírus é pouco eficaz a passar de pessoa em pessoa. Naturalmente, quer dizer, há um foco de infecção, podem até surgir vários surtos, mas depois vai-se perdendo capacidade infecciosa e o vírus, não tendo pessoas para se multiplicar, o vírus não tem capacidade de multiplicação fora das pessoas, portanto, não tendo capacidade de continuar a infecção, a população viral, digamos assim, vai declinando, vai diminuindo e o vírus como que desaparece. Tivemos outra situação, por exemplo, na gripe de 1918, aí o mundo era muito diferente do que é hoje, portanto não podemos fazer extrapolações diretas do que aconteceu na altura para agora, mas em que houve um vírus com uma capacidade infecciosa muito grande, que praticamente chegou a todos os cantos do mundo. Fez uma grande pandemia, portanto, alastrou muito rapidamente e depois acabou por declinar. Porquê? Porque já não tinha mais por onde infectar e por onde se expandir, e naquela altura a tecnologia médica era muito débil e, portanto, não houve como contrariar o vírus teve toda a sua ação pelo mundo todo e depois esgotou-se a sua ação. Neste momento, aquilo que estamos a observar com este coronavírus é que ele já se espalhou pelo mundo inteiro, portanto, já praticamente não há um único local que não tenha surtos de infecção pelo SARS-CoV-2, portanto, ele já chegou aos 4 cantos do mundo. Neste momento está a ocorrer uma grande luta contra o vírus, mas ainda existe muita gente não infectada e que não desenvolveu imunidade. Mesmo entre nós vemos que o número de pessoas, ou a fração de pessoas que está imune, é muito baixo, né? Será da ordem dos 2, 3, 4% daquilo que estamos a ouvir. Portanto, ainda há muita gente disponível para ser infectada pelo vírus e o vírus já está em todo lado e, portanto, aquilo que podemos antever ao futuro é a continuação de vários surtos, aqui e ali, que é o que estamos já a observar, eventualmente com condições naturais mais favoráveis ao vírus, será eventualmente o inverno, o outono, nós podemos ver a situação a piorar, mas o mais plausível neste momento é esperarmos que continuem vários surtos, que eventualmente em condições mais adversas para nós, mais favoráveis ao vírus, nós tenhamos uma situação pior que depois venha a melhorar e, portanto, nós estejamos em contacto com o vírus, com avanços e recuos, até que se evolua para um determinado equilíbrio que ainda pode demorar algum tempo. Numa estratégia bem montada, deveria ter sido iniciado um plano de primeiro identificar quais são os indicadores que são fiáveis para tomar decisões, se é o número de pessoas hospitalizadas, se é o novo número de casos, se é o número de vítimas, por exemplo. O que é importante nós sabermos para tomarmos uma decisão? Esta é a primeira parte. A segunda é saber onde é que estão os pontos frágeis que potenciam as cadeias de contágio. E isso provavelmente ser a região metropolitana de Lisboa. Aliás, fala-se muitas vezes em Lisboa e Val do Tejo, mas o Val do Tejo não é para aqui chamado, porque é a zona metropolitana, não exatamente o Val do Tejo, que está numa situação mais crítica, mais frágil. Isso entende-se e é racional. Porquê? Porque há uma densidade populacional muito maior, né? Porque há mais visitas de turistas, por exemplo, porque há uma grande dependência
dos transportes públicos, há uma grande mobilidade das populações e, portanto, há um encontro muito mais frequente de pessoas. Além disso, existem setores de atividade que verdadeiramente nunca pararam, ou verdadeiramente nunca fizeram quarentena, ou verdadeiramente a quarentena e o confinamento não teve o efeito que se desejava. São setores como os da limpeza, por exemplo, setores como o da distribuição, porque nunca pôde parar pela natureza das coisas, porque os supermercados tinham de ser abastecidos, ou mesmo o setor da construção. E se nós virmos, estes setores são também aqueles onde existe, não todos estes setores, mas, por exemplo, a construção e a limpeza, nitidamente são setores que estão muito dependentes de imigração e de recursos humanos de imigração, onde as pessoas nem todas falam português, nem todas têm um grande acesso à informação e provavelmente a mensagem da prevenção da transmissão não penetrou e não foi tão eficaz. Para agravar tudo, provavelmente são estas populações também que têm condições socioeconómicas mais frágeis e vivem, por exemplo, em grandes aglomerados, em habitações mais reduzidas. E, portanto, nós conseguimos aqui, assim, construir um quadro em que parece plausível que na região metropolitana de Lisboa a situação seja mais crítica que no resto do país. Aliás, na outra zona metropolitana de Portugal, no Porto, no início da pandemia, foi um dos casos onde a situação foi mais séria também. Agora, nós podemos estar a raciocinar sobre a plausibilidade do que está a acontecer, mas para tomar decisões, por exemplo, e interromper as cadeias de contágio, nós teríamos que saber exatamente se isto é assim, se isto é verdade ou não. Isto só se conseguiria com estudos e esses estudos deveriam ter sido implementados no dia zero, não é? Logo a seguir ao desconfinamento. Aparentemente andámos a navegar à vista, os primeiros estudos vieram a surgir muito depois, ninguém sabe exatamente como foram planeados, como foram executados, como foram implementados e, portanto, parece que está tudo assim um pouco a meias águas. E, no entanto, tudo poderia ter sido planeado dentro de uma estratégia mais científica. Também é frequente vermos, sobretudo em vários discursos oficiais e na comunicação social, que a situação está estável na área metropolitana de Lisboa. Mas é preciso termos cuidado com o que estável quer dizer. Porque se estável é que existe um número mais ou menos constante de novos casos por dia, isto quer dizer que a estabilidade é a estabilidade na progressão da doença e na progressão da infecção. Portanto, o que está estável é o espalhar da doença. O que está estável não é a estagnação da transmissão. O que está estável é a velocidade da transmissão. Portanto, ao ouvirmos que a situação está estável, nós intuitivamente associamos a que parou tudo, não é? Parou tudo, está tudo igual e estamos assim numa espécie de fase de espera. Na realidade, o que está estável é o número de novos casos por dia, o que quer dizer que há uma progressão constante da doença. O que está estável é a forma como a transmissão se está a dar. Isto para dizer que a forma como se olha para os indicadores, a interpretação que se dá aos indicadores e a forma como decidimos depois através desses indicadores é na realidade o que conta. Há uma diferença entre informação e mensagem. E tem que haver um elo de raciocínio entre a informação e a decisão. Nós ouvimos todos os dias a evolução do número de contágios, a evolução do número de vítimas, a evolução do número de internamentos. E isto eu acho que é bom, divulgar os números e ser transparente em relação aos números é onde tudo começa e eu isto acho que é bom. Há pessoas que se queixam de excesso de informação, eu acho que não. Acho que a transparência na comunicação dos números é extremamente importante. Ainda que, por vezes, como se contam o número de doentes, como se faz a alocação dos doentes à área geográfica, não é? Porque há a história dos
dos doentes fiscais, Covid fiscal, porque depois automaticamente quando alguém está doente, a doença é atribuída ao domicílio oficial da pessoa e não exatamente onde a pessoa está fisicamente no local. Portanto, apesar dessas indefinições todas, que às vezes levam à revisão dos números, etc., comunicar os números eu acho que é positivo, isso eu acho que é transparente. O que é que falta? É dizer que destes números todos, destes indicadores todos, quais são os considerados importantes pelas entidades oficiais, como é que as entidades oficiais interpretam aqueles números, se acham que está tudo bem porque já não há um crescimento exponencial, se acham que está tudo bem porque o número de internados ainda está aquém do número, da capacidade limite dos serviços de saúde, se é o número de vítimas mortais pelo impacto social que tem, obviamente, e pelo aquilo que representam, ou se são outros indicadores quaisquer. Portanto, falta saber exatamente como é que as entidades oficiais interpretam aqueles números. Nós gostaríamos de saber o que é que as pessoas que nos governam estão a fazer com aqueles números, ou como é que eles estão a interpretar esses números. E depois, o outro segmento que falta é a correia de transmissão entre a interpretação dos números e as decisões que se tomam. Todas as medidas que foram tomadas para conter o espalhar do vírus, não é? A transmissão e a progressão da pandemia, devem ter um racional qualquer que está de acordo com a interpretação que se fazem dos números, dos indicadores. Mas este elo de ligação entre dizer os indicadores são estes, portanto, na nossa interpretação isto quer dizer isto, e decidimos que para conter a pandemia deveríamos fazer isto, este racional nunca foi feito. E por vezes nós vimos alguma contradição entre os números que estavam a ser apresentados, pelo menos uma contradição aparente, e fica por ser uma contradição porque não nos é explicado o contrário, contradição aparente entre os números, os indicadores, a evolução dos indicadores e a decisão. Quando em Lisboa os números não indicam que a transmissão está ainda a ocorrer e, portanto, Lisboa está ainda num quadro de progressão da doença, ao mesmo tempo decide-se que os centros comerciais, afinal, já podem abrir. E, portanto, não se faz uma grande diferença entre o resto do país, onde a situação é claramente diferente da de Lisboa, e a de Lisboa. Os números. Portanto, aquilo que falta é a interpretação dos números e, depois dessa interpretação, o racional para um plano de decisões sobre o que fazer com a pandemia. Logo a seguir, na lista de prioridades, deveria ser saber comunicar esta lógica. Primeiro, para que as pessoas saibam que existe uma lógica e que tudo está a ser feito mediante uma lógica, e é percebendo essa lógica que as pessoas ficam mais tranquilas. É percebendo essa lógica que as pessoas aderem às medidas que são a ser tomadas. Porque se as pessoas não compreendem o que se está a passar e uma razão para aquilo que lhes está a ser pedido ou que lhes está a ser imposto, é muito mais difícil aderirem às medidas de contenção do contágio. Portanto, uma estratégia de comunicação bem montada é uma condição absolutamente essencial para conseguir ter uma estratégia, conseguir ter um plano bem implementado e eficaz. Porque é preciso a adesão das populações, porque se as populações não aderirem, não interessa se tudo aquilo faz muito sentido do ponto de vista médico e do ponto de vista científico, se as pessoas não aderem, obviamente os planos ficam comprometidos.